Bom dia, meus amados irmãos. Alegro com a oportunidade de poder mais uma vez trazer, nesta manhã de domingo, um dia tão agradável, a mensagem da palavra do Senhor. Irmãos, como eu disse na quarta-feira, nós estamos aí terminando já praticamente o mês de abril e pelo fato da Covid, não pudemos fazer uma programação especial, a qual com certeza a irmã Regina, o Douglas, gostariam de fazer em relação à nossa escola bíblica dominical, como todos os anos tem feito, de lembrarmos que abril é o mês da nossa EBD. Mas, infelizmente, por todas essas questões que estão ocorrendo, não foi possível nós fazermos uma programação relevante no sentido de lembrar a igreja da nossa querida escola bíblica dominical. Eu, como com certeza todos os irmãos estão com saudades de estarmos aqui na nossa escola bíblica, podendo ouvir os nossos professores, ver a palavra do Senhor ensinada, explicada, mas logo, eu tenho dito que logo vamos passar por esta fase e vamos estar aqui reunidos assim na escola bíblica, podendo conversarmos, poder falar um com o outro e também através das escrituras nós podermos aprender mais um pouco do que Deus tem preparado para nós. Falando na questão de Deus tem preparado para nós, gostaria nesta devocional pensar um pouquinho sobre qual é a visão de Deus e qual é a vontade, o desejo de Deus para as nossas vidas. Sabemos que Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, Deus nos supre de tudo aquilo que nós precisamos, mas eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho que Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção. Os textos que nós vamos olhar hoje, irmãos, em Gênesis 12, de 1 a 3 e Romanos 15, 29. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos 15, 29. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Meus queridos, há muitos textos aqui nas Escrituras registrados que falam sobre bênçãos. E eu, particularmente, creio que o texto que nós lemos de Gênesis 12 e este texto de Romanos 15 são os que melhor expressam a vontade de Deus para os seus filhos. Mas, infelizmente, meus queridos irmãos, nós somos tão egoístas que quando o tema é bênção, nós pensamos: que bênção eu vou ter? O que eu vou levar? O que eu vou ganhar? Qual é a minha bênção? Isto ficou mais claro com alguns grupos religiosos que têm por base pregar a chamada teologia da prosperidade. Dizem eles: Deus é rei e eu sou filho do rei, portanto eu sou príncipe. E como príncipe tenho que viver a realeza. Tem que ter uma vida digna de rei.
e eles estão totalmente enganados. Quanto erro, quanto egoísmo. Querem a coroa de ouro, mas não desejam a coroa de espinhos. Em Gênesis 12, Deus separa Abrão, que depois viria a ser chamado Abraão. Abraão quer dizer pai de uma multidão. E também ficou conhecido como o pai da fé. Isto quer dizer que em Abraão iniciou-se o processo da salvação humana através da fé. Irmãos, nós vemos muitas discussões, inclusive até mesmo sobre o dízimo, que algumas pessoas dizem, o dízimo é lá da lei. Esquecem eles que o dízimo foi dado por Abraão a Melquisedeque. Jacó, no seu coração, designou de que, a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, ele passaria a ser fiel dizimista. E também a fé, o crer em Deus, não é da lei, é em Abraão. Nós somos filhos de Abraão porque nós cremos. Abraão viveu numa época muito antes da lei. Portanto, nós entendemos e compreendemos que Abraão teve o seu período, o período da fé, o período da graça. Depois veio o período da lei, com a instituição da nação israelita, judaica, e depois, nesse período do Velho Testamento até Malaquias, Zacarias, foi o período que a lei existiu. Mas, quando nós chegamos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, veio o Senhor Jesus Cristo. E ele próprio anunciou que era a nova aliança, o novo concerto, o concerto da graça, o concerto da fé. E nós vivemos neste período maravilhoso, que é o período da graça, o período da fé. Mas pensando em Abraão como o pai da fé, isto quer dizer que Abraão iniciou o processo da salvação através da fé. Portanto, entre nós e Abraão houve o período da lei. E tudo está conforme os preceitos das Escrituras e tudo está narrado conforme nós podemos ver. A lei serviu de aio até nos levar ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus disse a Abraão: farei de você bênção para todas as famílias da terra. Abraão foi escolhido e separado por Deus para que a bênção divina alcançasse todas as pessoas do mundo. Meus irmãos, agora num período de pandemia, muitos estão chegando à conclusão, estão vendo que todos são iguais. Porque a morte, ela não escolhe se a pessoa é branca, se a pessoa é negra, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se é homem ou se é mulher. Este vírus, ele mata sem perguntar se a pessoa tem posses ou se a pessoa não tem posses. E, portanto, agora muitos estão vendo que todos são iguais. E é interessante nós olharmos também a bênção do Evangelho, que ela nos mostra exatamente isso. Eu não posso escolher pela minha esposa, pela Rosângela. Eu não posso escolher pelo meu pai. Você não pode escolher por sua esposa ou pelo seu esposo. Você pode orar. Claro, orar nós podemos. Mas escolher não podemos. É por isso que não há validade nenhuma no batismo infantil. O que um bebezinho fez, ou o que ele escolheu, foi decisão dos pais batizarem. Mas não teve efeito nenhum. Porque quem deve escolher seguir a Cristo ou não, é a pessoa com total clareza e entendimento do que está fazendo. Em Romanos 15, 29,
Paulo deixa claro em mostrar que bênção é esta, que iria alcançar toda a raça humana. E ele, como Abraão, se coloca portador desta bênção ao dizer: e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Eu sei que aqui não é o tema ou o pensamento, meus irmãos, mas refletindo um pouquinho sobre ser portador do Evangelho de Cristo. Vocês já imaginaram quantas vezes nós mesmos já fomos expulsos de casas ou pessoas nos ignoraram e não deram atenção à mensagem a qual nós estávamos levando a eles? Eles não compreenderam que era a maravilhosa graça da salvação que iria mudar a sua vida por toda a eternidade. E nós muitas vezes ficamos tristes porque não nos receberam ou não querem conhecer mais da graça de Cristo. E nós somos bênçãos. Bênçãos porque nós levamos bênçãos. Eis, irmãos, a vontade divina. Que todas as famílias da terra recebam a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Através de você, através de mim. Somos portadores desta mensagem maravilhosa, da mensagem da salvação, da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus, que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, eu fico triste ao ver algumas denominações dizendo que Deus escolheu uns para serem salvos e que Deus não escolheu outros, ou escolheu para que vão ao inferno. Mas ao olharmos todas as Escrituras, não um verso isolado ou um texto isolado, mas ao olhar a centralidade do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo e vermos que Ele, na cruz do Calvário, assumiu sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o nosso pecado estava sobre Ele. E quando nós olhamos João 3,16, que é o versículo chave da Bíblia, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Esta é a bênção, a dádiva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que não está dizendo para que aquele que foi escolhido por Ele, ou aquele que foi separado por Ele, não. Está dizendo que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, meus irmãos, o resultado, vemos que as pessoas ignoram do Evangelho, ver que as pessoas não querem saber que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, aí já é outro problema, aí já é outra questão. Mas quando nós olhamos a graça genuína é para todos. Ela foi dada a todos. Mas infelizmente, muitos, milhares, milhões recusam essa graça divina. Mas essas pessoas não poderão chegar diante de Deus e querer dizer: olha, eu não tive a oportunidade, ou eu isso, ou eu aquilo. Não poderão, porque no transcurso da sua partida aqui da terra, até encontrar-se com o Senhor, eles vão lembrar das oportunidades que Deus lhes deu. E eles, infelizmente, recusaram. Irmãos, é lógico que nós gostamos de receber bênçãos. Eu particularmente, você também, recebemos a bênção quando cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a partir daí nós começamos a compreender todas as maravilhas e a graça divina do nosso Salvador sobre nós. Agora cabe a nós levarmos essa mensagem, levarmos o Evangelho de Cristo às pessoas, para que eles também experimentem a dádiva da salvação. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos conheçam o Evangelho de Cristo, que todos sejam salvos. Deus sabe de todas as coisas. Deus é sabedor
daquilo que nós precisamos. E Ele proporciona a cada um de nós aquilo que precisamos. Ele supre as nossas necessidades. Eu tenho falado muito com a Rosângela nesses dias de pandemia, em que bate a preocupação, bate a tristeza, o desânimo e muitas vezes até uma ponta de depressão que vir sobre nós. E eu gosto muito e eu tenho me firmado muito nesse texto de Mateus. Gostaria de concluir a minha devocional hoje com esses versos de Mateus capítulo 6, os versículos 25 a 33. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? 1 centímetro à sua altura. E quanto ao vestido, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens, de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, como estes versos são tão reais nesses dias atuais. Nesses últimos 30, 40 dias, estamos vivendo o mal a cada dia. Mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele está cuidando de nós. A sua bênção está sendo derramada sobre nossas vidas. Nós estamos guardados pelo Senhor. Eu vi uma entrevista do governador do estado de São Paulo dizendo que dependendo das circunstâncias, até o dia 10 de maio, irá fazer uma abertura do comércio. E todas as vezes que ele fala desta abertura do comércio, ele fala, segundo a ciência, farei conforme a ciência. Infelizmente, meus irmãos, esse cidadão, este governador, ele está agindo igual Herodes no tempo dos apóstolos. Ele não está glorificando o que Deus está fazendo sobre a terra. E ele acha ou pensa que se porventura no Brasil e em particular em São Paulo a pandemia não foi tão pior do que já é, ele acha que é graças a ele e graças à ciência. Não, meus irmãos, não. É lógico que nós devemos olhar e atentar para a ciência. Mas se o nosso país não foi atingido, uma consequência muito maior, é porque Deus derramou a sua dádiva, Deus derramou a sua graça, em especial aos seus filhos. Portanto, as bênçãos dos céus estão derramadas sobre nós. E mais, meus queridos irmãos,
Concluindo, a mesma bênção que nós recebemos, a salvação e a graça do Senhor Jesus Cristo. Não sejamos egoístas, mas compartilhemos esta nossa fé a outras pessoas. Que Deus abençoe os amados irmãos. Me alegro muito em estar aqui, mesmo sozinho, mas transmitindo a vocês. Sei que vocês estarão assistindo esta mensagem e assim nós poderemos caminhar esses últimos dias de pandemia, com certeza, tenho fé. Logo nós vamos estar reunidos, um abraçando o outro, sem medo de pegar esse mal tão terrível. Deus abençoe os amados irmãos. Amém.